Galera, finalizando aqui o nossa resolução de hoje, tem aqui a questão da semana passada, da sexta-feira da semana passada, que traz aqui um diagramazinho de fases para a gente relembrar o tema e fechar o assunto. Próxima semana já é assunto novo, né? Então, olha só, uma substância imaginária tem um diagrama de estados apresentado na figura. Então, está aqui a pressão veio em centímetro de mercúrio, temperatura em graus Celsius, e tá aqui a gente tem o nosso diagraminha, a forquilhazinha, né? Como a curva de fusão ela tem inclinação aqui, né, tem abertura, né, voltada para a direita, então essa substância aqui ela é uma substância anômala, ela vai sofrer uma redução de volume com aumento de temperatura e vai sofrer um aumento de volume com redução de temperatura, um comportamento anômalo. Falamos sobre isso terça-feira. E aí a questão fala o seguinte: em que estado físico se encontra a substância a 60 centímetros de mercúrio e 20 graus Celsius, e a 100 centímetros de mercúrio e 40 graus Celsius, e a 40 centímetros de mercúrio e 60 graus Celsius. Pessoal, não tem como você resolver isso aqui, saber qual é o estado físico, sem você ir lá no gráfico e começar a rabiscar. Como o gráfico foi trazido para vocês em um PDF, tu tinha que desenhar esse gráfico no caderno, mantendo essa proporção aqui que ele te traz, e aí você vai marcar esses pontos. Foi o que eu fiz para vocês aí no PDF. Eu esbocei aquele gráfico aqui com todos os valores, mais ou menos espaçados da mesma forma, e mantendo a proporção do desenho. Só esse lado aqui que ficou um pouquinho mais comprido, ele terminaria mais ou menos aqui onde está o mouse, né? Mas isso não interessa em nada, não influi em nada na nossa resposta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é demarcar o primeiro ponto que ele te diz aqui, ó, onde a pressão vale 60 centímetros de mercúrio e a temperatura vale menos 20 graus Celsius, ou seja, o ponto é menos 20, 60. Então tu vem aqui no gráfico, olha, menos 20 para a temperatura está aqui, ó, onde está o mouse. 60 para a pressão está aqui, ó, onde está o mouse agora. E aí você liga os pontos, é menos 20 ligado a 60. Então esse é o teu primeiro ponto, o ponto A. E de cara você já percebe que ele está na região onde a fase é a fase sólida. Então já resolveu aqui uma parte da questão. O segundo ponto, ele te diz que é 100 centímetros de mercúrio para a pressão e 40 graus positivo para a temperatura. Então você vem no gráfico e marca isso. 40 para a temperatura está aqui, onde está o mouse. 100 para a pressão está aqui, onde está o mouse agora. Fazendo a junção, a ligação aí entre os pontos, você vai ter esse ponto que eu chamei de B, que está dentro exatamente de qual região? Da região da fase líquida. Então ponto B aqui está na fase líquida. Vamos então fechar o item A com o último ponto, que é 40 para a pressão e 60 para a temperatura. Então você vai lá no gráfico e encontra 60 para a temperatura está aqui, ó, e 40 para a pressão está aqui, ó. Faz a ligação entre os pontos, você vai chamar esse ponto aqui de ponto C, e aí você percebe claramente que esse ponto C está na fase gasosa, está na região da fase gasosa. Se a gente fosse um pouquinho mais preciso, né, ela está abaixo do ponto crítico, aqui seria um vapor, né? Mas não precisa cair tanto nesse detalhe, né? Basta anotar aqui quais são efetivamente as fases. E para fechar a questão, ele diz o seguinte: num certo processo, a pressão da substância variou de 80 centímetros de mercúrio para 120 centímetros de mercúrio. Simultaneamente, a temperatura alterou de menos 30 graus para 30 graus positivos. Que mudança de estado sofreu a substância? Galera, a melhor maneira de visualizar isso é você marcar os pontos inicial e final. O ponto inicial será aquele em que a pressão vale 80 e a temperatura vale menos 30. Então você vem aqui no gráfico e marca isso. Temperatura menos 30 está aqui, pressão 80 está aqui. Então você liga esses dois pontos, liga esse ponto na verdade, né? E aí você vai ter o ponto D. Então, inicialmente, a tua substância está aqui, no ponto D. E o ponto D está em que fase? Na região da fase sólida, não é isso? Segundo, você vai fazer a plotagem do segundo ponto. É aquele em que a pressão agora vai valer 120 e a temperatura agora vai valer 30 positivo. Então, você vem aqui, ó, e marca isso. 30 positivo aqui para a temperatura e 120 para a pressão, está aqui. Aí você vai ter o ponto E. E o ponto E está em que fase? Está dentro da fase líquida, não é isso, pessoal? Então, se ele saiu do ponto D e foi para o ponto E,
ele saiu da fase sólida e foi para a fase líquida. E de sólido para líquido nós temos uma fusão. É isso que está escrito aqui embaixo para você, ó, a demarcação dos pontos. E aí nós temos a mudança de estado da fase sólida para a fase líquida e, portanto, nós temos uma fusão dessa substância. Então esse foi o nosso exercício. Fechamos aqui essa parte do assunto de calorimetria, uma das partes mais importantes que nós temos. E na próxima semana nós já vamos entrar em assunto novo, pessoal. Terça-feira, conteúdo novo. Uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima semana. Valeu!